Você é a favor de aliviar o sofrimento, mesmo que seja através da destruição de um corpo incuravelmente doente? Você olha de fora, enquanto eu olho de dentro. Eu não vejo um sofredor, eu sou o sofredor. Eu o conheço a partir de dentro e faço de forma espontânea e sem o menor esforço aquilo que for correto. E eu não sigo regras, nem estabeleço regras. Eu fluo com a vida, fiel e irresistivelmente. No entanto, você parece ser um homem muito prático, em pleno controle de seu ambiente imediato. O que mais você esperava que eu fosse? Um desajustado? Mesmo assim, você não pode fazer muita coisa para ajudar os outros. É claro que posso ajudar. Você também pode ajudar. Todos podem ajudar, mas o sofrimento é continuamente recriado. Apenas o próprio homem pode destruir nele mesmo as raízes da dor. Os outros podem apenas ajudar quanto à dor, mas não quanto à sua causa, que é a incomensurável estupidez da humanidade. Essa estupidez terminará algum dia? No homem, claro que sim, a qualquer momento. Na humanidade, tal como a conhecemos, depois de muitíssimos anos. Na criação, nunca, pois a criação tem suas raízes na ignorância. A própria matéria é ignorância. Não saber e não saber que não sabe é a causa de sofrimentos intermináveis. Falam-nos dos grandes avatares, os salvadores do mundo. Eles salvaram? Eles vieram e se foram, e o mundo continua a se arrastar. É claro que eles muito fizeram e revelaram dimensões novas da mente humana. Mas falar de salvar o mundo é um exagero. Não há salvação para o mundo? Qual mundo você quer salvar? O mundo que é uma projeção sua? Salve-o você mesmo. O meu mundo? Mostre-me meu mundo e eu tratarei dele. Não tenho conhecimento de qualquer mundo à parte de mim mesmo, que eu tivesse a liberdade de salvar ou não. O que você tem a ver com a salvação do mundo? Quando tudo o que o mundo precisa é ser salvo de você. Saia de cena e veja se sobra alguma coisa a ser salva. Você parece enfatizar a ideia de que sem você seu mundo não existiria e que, portanto, a única coisa que você pode fazer por ele é encerrar o espetáculo. Mas isso não é uma saída. Mesmo que o mundo fosse criação minha, saber disso não o salvaria, apenas o explicaria. A pergunta permanece: por que razão eu criei um mundo tão desgraçado e o que posso fazer para mudá-lo? Você parece dizer: esqueça tudo e admire sua própria glória. Com certeza você não está falando sério. A descrição de uma doença e de suas causas não a cura. O que precisamos é do remédio certo. A descrição da causa é o remédio para uma doença causada pela obtusidade e pela estupidez. Da mesma forma como uma doença causada pela deficiência de alguma substância é curada quando se fornece o elemento que falta. As doenças do viver são curadas por uma boa dose de desprendimento inteligente, Viveka Vairagya. Você não vai conseguir salvar o mundo pregando a perfeição. As pessoas são como são. Há necessidade de que elas sofram? Enquanto elas forem como são, não haverá como escapar do sofrimento. Remova o senso de separação e não haverá mais conflito. Uma mensagem impressa pode ser papel e tinta, e nada mais. É o texto que importa. Analisando o mundo em termos de elementos e qualidades, perdemos de vista o mais importante, o significado. Quando você reduz tudo à dimensão de um sonho, você não leva em conta a diferença entre o sonho de um inseto
e o sonho de um poeta. Mas nem todos os sonhos são iguais. Os sonhos não são iguais, mas o sonhador é um só. Eu sou o inseto, eu sou o poeta no sonho. Mas na realidade não sou nenhum nem outro. Estou além de todos os sonhos. Eu sou a luz na qual todos os sonhos aparecem e desaparecem. Estou tanto dentro quanto fora do sonho. Da mesma forma que um homem com dor de cabeça percebe a dor de cabeça e ao mesmo tempo sabe que ele não é a dor. Eu percebo o sonho, a mim mesmo sonhando e a mim mesmo não sonhando. Tudo ao mesmo tempo. Sou o que sou antes, durante e depois do sonho. Mas o que vejo no sonho, eu não sou. É tudo uma questão de imaginação. Um imagina que estamos sonhando. O outro imagina que não estamos sonhando. As duas coisas não são o mesmo? São e não são o mesmo. O não sonhar, como um simples intervalo entre dois sonhos, faz parte do sonho, sem dúvida. O não sonhar, como o enraizamento firme e permanente intemporal na realidade, nada tem a ver com o sonho. Nesse sentido, eu nunca sonho e jamais sonharei. Se tanto o sonho quanto a fuga do sonho são pura imaginação, qual seria a saída? Não há necessidade de saída. Você não vê que a saída também é parte do sonho? Tudo o que você precisa é ver o sonho como sonho. Se eu adotar a prática de descartar tudo como sonho, onde isso me levará? Onde quer que ela o leve, será um sonho. A própria ideia de ir além do sonho é ilusória. Por que ir a algum lugar? Basta dar-se conta de que você está sonhando um sonho a que você chama de mundo e parar de buscar saídas. O sonho não é problema seu. Seu problema é que você gosta de um pedaço do sonho e não gosta de outro. Goste dele por inteiro ou não goste dele e pare de se queixar. Quando você tiver visto o sonho como sonho, você terá feito tudo o que é preciso ser feito. O sonho é causado pelo pensamento? Tudo é um jogo de ideias. No estado livre de ideação, Nirvikalpa Samadhi, nada é percebido. A ideia raiz é eu sou. Ela fragmenta o estado de consciência pura e é seguida pelas inumeráveis sensações e percepções, sentimentos e ideias, que na sua totalidade constituem Deus e o seu mundo. O eu sou continua existindo como a testemunha, mas é pela vontade de Deus que tudo acontece. Por que não pela minha vontade? Novamente você se cindiu em Deus e testemunha. Os dois são um só. Há tantas teorias sobre a natureza do homem e do universo. A teoria criacionista, a teoria da ilusão, a teoria do sonho. Elas são incontáveis. Qual delas é verdadeira? Todas são verdadeiras, todas são falsas. Você pode escolher a que mais lhe agradar. Você parece favorecer a teoria do sonho. Todas elas são maneiras de juntar palavras. Umas dão preferência a uma maneira, outras a outra maneira. As teorias não são nem certas nem erradas. Elas são tentativas de explicar o inexplicável. O importante não é a teoria, mas como ela está sendo testada. É o teste da teoria que a torna proveitosa. Experimente qualquer teoria que lhe agradar. Se você for realmente sério e honesto, a conquista da realidade será sua. Como o ser vivo que você está preso numa situação dolorosa e insustentável, e você procura uma saída. Estão sendo oferecidas a você diversas plantas baixas da cadeia onde você se encontra. Nenhuma delas inteiramente correta. Mas se você for inteiramente sério,
todas elas terão algum valor. É a seriedade que liberta, não a teoria. A teoria pode ser enganosa e a seriedade pode ser cega. Sua sinceridade o guiará. A devoção à meta da liberdade e da perfeição fará com que você deixe de lado todas as teorias e todos os sistemas e passe a viver guiado pela sabedoria, pela inteligência e pelo amor ativo. As teorias podem até ser boas, como pontos de partida, mas elas têm que ser abandonadas o quanto antes. Há um yogi que diz que, para a realização, os 8 passos do yoga não são necessários, que a força de vontade é suficiente. Basta se concentrar no objetivo com plena confiança no poder da vontade pura, para obter de maneira fácil e rápida o que outros levaram décadas para alcançar. Concentração, plena confiança, vontade pura. Com tamanho patrimônio, não é de admirar que se chegue lá rapidamente. Esse yoga da vontade serve para o buscador maduro, que já se libertou de todos os desejos, salvo um único. Afinal de contas, o que é a vontade, senão a firmeza do coração e da mente? Havendo essa firmeza, tudo pode ser alcançado. Tenho a impressão de que o yogi não se referia apenas à firmeza de propósito, que resulta em busca incessante e em aplicação. Ele queria dizer que, quando a vontade está fixa no objetivo, nem busca nem esforço são necessários. O simples fato de querer atrai o objeto desse querer. Seja qual for o nome que você der, vontade, propósito firme ou total concentração da mente, estaremos de volta à seriedade, à sinceridade e à honestidade. Quando você é sério por inteiro, você faz com que cada incidente se adeque a seu propósito a cada segundo de sua vida. Você não desperdiça tempo e energia com outras coisas. Sua dedicação é total, quer você a chame de vontade, amor ou pura e simples honestidade. Somos seres complexos, sempre em guerra, interna e externamente. Contradizemos a nós mesmos o tempo todo, desfazendo hoje o trabalho de ontem. Não é de admirar que estejamos atolados. Um pouco de integridade faria uma diferença enorme. O que é mais poderoso, o desejo ou o destino? O desejo dá forma ao destino. E o destino dá forma ao desejo. Meus desejos são condicionados pela hereditariedade e pelas circunstâncias, pelas oportunidades e por acidentes. Através disso é que chamamos de destino. Sim, pode-se dizer isso. Até que ponto sou livre para desejar o que quero desejar? Você é livre agora. O que você quer desejar? Deseje. Claro que sou livre para desejar, mas não sou livre para agir de acordo com meu desejo. Outras necessidades fazem com que eu me desvie do caminho. Meu desejo não é forte o suficiente, mesmo que ele conte com minha aprovação. Outros desejos que eu desaprovo são mais fortes. Talvez você esteja enganando a si mesmo. Talvez você esteja expressando seus desejos reais e aqueles que você aprova estejam sendo mantidos na superfície, em nome da respeitabilidade. Talvez seja como você diz, mas isso é apenas outra teoria. O fato é que não me sinto livre para desejar o que sinto que deveria desejar. E quando pareço estar desejando certo, não ajo da forma compatível. Tudo isso se deve à fraqueza da mente e à desintegração do cérebro. Integre e fortaleça sua mente e você descobrirá que seus pensamentos e sentimentos, suas palavras e ações irão se alinhar na mesma direção que sua vontade. Novamente um conselho de perfeição. Integrar e fortalecer a mente não é tarefa fácil. Por onde se começa? Só se pode começar do ponto onde se está.
Você está aqui e agora. Você não pode escapar do aqui e agora. Mas o que posso fazer aqui e agora? Você pode ter consciência de seu próprio ser, aqui e agora. Isso é tudo? Isso é tudo. É apenas isso. Sempre que estou acordado ou sonhando, tenho consciência de mim mesmo e isso não me ajuda em nada. Você tem consciência de pensar, sentir, fazer. Você não tem consciência de ser. Qual é o fator novo que você quer que eu acrescente? A atitude de puro testemunhar, de observar os acontecimentos sem tomar parte neles. E o que isso fará comigo? A fraqueza mental deve-se à falta de inteligência, de entendimento, o que, por sua vez, resulta de não se estar consciente. Ao buscar essa consciência, você estará integrando e fortalecendo sua mente. Posso estar plenamente consciente do que se passa e, entretanto, ser totalmente incapaz de exercer qualquer tipo de influência. Engano seu. O que se passa é uma projeção de sua mente. Uma mente fraca não consegue controlar suas próprias projeções. Esteja consciente, portanto, de sua mente e de suas projeções. Você não pode controlar o que não conhece. Por outro lado, o conhecimento dá poder. Na prática, é tudo muito simples. Para controlar a si mesmo, conheça a si mesmo. Talvez eu consiga controlar a mim mesmo, mas será que terei capacidade de lidar com o caos do mundo? Não há qualquer caos no mundo, exceto o caos criado por sua mente. Esse caos é autocriado, no sentido de que, no seu cerne, encontra-se a ideia de si próprio, como uma coisa distinta e separada das outras coisas. Na realidade, você não é uma coisa, nem é separado. Você é a potencialidade infinita, a possibilidade inexaurível. Porque você é, tudo pode ser. O universo não passa de uma manifestação parcial de sua ilimitada capacidade de vir a ser. A verdade do que aqui é dito é firme e perene. E a prova disto está naquele que escuta, na profundidade e nas mudanças permanentes em todo o seu ser. Não é alguma coisa que ele possa duvidar, a menos que duvide de sua própria existência, o que é impensável.